Como fica a posição de um cristão diante desse quadro político que a gente tem no Brasil? A questão não é que o cristão deve ou não apoiar esse ou aquele, de jeito nenhum. Isso é uma questão de fórum íntimo, a sua decisão, quem você apoia, quem você não apoia. No entanto, em Romanos capítulo 13, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, quando pagais tributos, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Essa palavra foi dada pelo apóstolo Paulo, né? A gente crê que ele foi inspirado por Deus, num momento da história muito difícil, que era o Império Romano. Você imagina então você receber uma carta do seu apóstolo, da pessoa que está ali com conhecimento, com experiência, não é? E com a revelação de Deus, e ele diz assim: olha, sujeitem-se às autoridades. Mas como que eu vou me sujeitar ao imperador? Como que eu vou me sujeitar a este rei, a este governante, a este governador, a esse sei lá quem? Como é que eu vou me sujeitar? O cara é sanguinário, o cara é terrível, ele persegue os cristãos, ele faz isso. Sujeitai-vos às autoridades. Por que isso? Porque sujeitar-se à autoridade é um princípio espiritual. É a questão da cadeia de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que quem rejeita a autoridade rejeita Deus, que deu a autoridade. Então é uma cadeia. Você vai seguindo pela cadeia. Quem está lá no topo da cadeia? Deus. Ah, mas foi Deus que colocou o Zé Mané ali? Não é essa a questão. A questão é que a autoridade foi instituída. E se aquela pessoa está revestida de autoridade, eu preciso honrar aquela autoridade. Tá? Seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, seja de cima, seja de baixo. Tá? A questão é que eu preciso respeitar, honrar a autoridade. Aí você vai me interpretar mal agora, vai dizer: ah, ele deve ser bolsonarista, ele deve ser isso, ele deve ser aquilo. Nada disso. A questão não é quem está lá, a questão é o cargo. Assim como seja o prefeito, seja o governador, seja o chefe de polícia, seja um juiz, seja o professor da escola, seja o diretor da escola, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Ah, mas e se eles fizerem alguma coisa, mandarem eu fazer alguma coisa contra a vontade de Deus? Aí prevalece a lei de Deus. Então, por exemplo, se o nosso governo, ou os governantes, baixarem um decreto dizendo que, olha, está liberado o aborto, os cristãos não vão aceitar o aborto de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Por quê? Porque é contra a vida. A vida que foi instituída por Deus. Então a lei de Deus, ela é maior do que a lei dos homens. Eu respeito a autoridade até o limite em que essa autoridade não quebre uma lei divina. Se ela quebrar uma lei divina, eu respeito a lei divina e desrespeito a autoridade. Por quê? Porque no topo da cadeia da autoridade está Deus. Dá para entender isso? Então não é quem, é
É o fato da pessoa estar revestida de autoridade. Não é se é o imperador fulano ou ciclano, é o fato dele estar revestido de autoridade. Então eu preciso ter essa visão. Por quê? Porque nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, 2021, é um tempo de polarização muito intensa. Ou o cara diz que é da direita, o cara diz que é da esquerda, o cara diz que não é nada, o cara diz que é do centro. A questão não é mais essa. Eu acho que nós todos temos que lutar por aquilo que é lei de Deus, aquilo que é lei divina. Por exemplo, a vida é extremamente importante. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo. O que é que Jesus fez? Jesus valorizou a vida. Ele disse, não é só enfiar a faca no cara e matar o cara que é errado. Ele diz, não permitir que essa pessoa viva e viva bem também é errado. Percebeu? Então, a nossa luta como cristãos é em favor da vida, em favor do que é direito, em favor do que é justo. Ok? Então, não é porque a pessoa está revestida de autoridade que ela é perfeita. E não é porque ela está revestida de autoridade que ela tem a última palavra. A última palavra a tem Deus. E eu e você, se você ama Cristo, se você ama o Senhor, eu e você precisamos respeitar as leis de Deus. Quando a gente faz isso, existe paz no nosso coração. Como aquele verso que eu li, o verso de número 8 do capítulo 13 de Romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amais uns aos outros. Olha que legal isso. Não fique devendo nada. Não permita que a sua vida seja, como eu diria, perseguida ou maculada, né, pelas coisas que você não fez e deveria ter feito. Ele diz, não. A quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Simplesmente assim. Se é digno, faça. Agora, eu não posso tomar nas minhas mãos o direito de decidir coisas que não são, que não estão nas minhas mãos para decidir. Então, por exemplo, eu não posso mudar uma lei. Ah, não, essa lei é injusta, eu não vou fazer. Sim, mas essa lei pode ser injusta aos meus olhos, mas pode não ser aos olhos de alguém. A questão é aos olhos de Deus. Ok? Dá para entender isso? Então, vamos viver uma vida em paz, vamos viver uma vida tranquila, vamos viver uma vida que glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.